Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, verso 12. Vou falar como está em outras traduções. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. É muito comum nós querermos receber benécias, ajudas, assistências, palavras de apoio, de conforto. É bom quando você vê alguém com muita sensibilidade e atenta para você, para o seu problema. Chama a atenção dessa pessoa o fato de você estar meio cabisbaixo, meio triste. E aí o verdadeiro amigo percebe que algo não está bem com você, ele te procura para te estender a mão. Mas esse versículo, essa passagem, essa palavra do Senhor Jesus, ela vai dentro de um contexto que, se você analisar, ele está falando justamente daquilo, né? Dando ensinamento realmente com relação às questões materiais. O que Jesus fala com esse versículo aqui, quando nós olhamos para o contexto, nós vemos que ele está falando, olha, quem bate, a porta se abre, quem pedir vai receber. E aí ele dá o exemplo, né? Qual é o homem que pedindo pão, o seu filho, né, lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe, lhe dará uma serpente. Então, se vocês são maus, se vocês são ruins, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará também bens aos que lhe pedirem. Esse é o contexto. E aí ele fala, olha, portanto, tudo que vocês querem que os homens vos façam, façam vocês primeiro. Então o Senhor Jesus está aqui dentro de um contexto, né? Nós pegamos aqui um pouco a passagem um pouco mais anterior ou mais além, para contextualizar, para você entender que as pessoas estão pedindo pães e peixes a Deus, mas se esquecendo de fazer a sua parte, se esquecendo de dar primeiro, porque essa é a lei de Deus, esta é a lei e os profetas. Olha como a palavra é muito forte e ela faz muito sentido, porque no momento de desespero, de necessidade, a gente se preocupa com, né, como diz o ditado, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas por que o Senhor Jesus fala que tudo que você quer que os homens vos façam, faça vocês primeiro? É ter o coração e ter a sensibilidade espiritual para dar primeiro. Esse é que é o problema. E aqui não se trata de questões econômicas, de dinheiro, para você dar primeiro saindo por aí distribuir quem quer dinheiro, como faz o Silvio Santos, né? Quem quer dinheiro, ou fazia o Silvio Santos. Não é disso que eu estou falando. Mas sim ter a sensibilidade para olhar à nossa volta e olhar para os necessitados à nossa volta. E nem sempre os necessitados são na área econômica. Nem sempre os necessitados que nos acompanham são aquelas pessoas que precisam de uma ajuda econômica. Então, uma pessoa que não tem a sensibilidade espiritual para ver o necessitado à sua volta, e esse necessitado pode ser até mesmo um membro da sua própria família, dentro da sua própria casa pode ter alguém muito necessitado de uma atenção, de uma palavra de apoio, não somente de críticas, porque aí a nossa pregação fica sem eficácia quando nós olhamos para aqueles que estão dentro da nossa casa e tratamos eles com desdém. Ou eles deveriam saber como é que se procedem porque eu sou exemplo. E muitas vezes aqueles que estão em nossa volta, nós queremos que eles por si próprios aprendam a olhar somente olhando as nossas ações. E muitas das vezes as nossas ações não condizem com aquilo que nós falamos ou pregamos. E isso também é outro problema que prejudica muito o evangelho, né? A pregação do evangelho através das nossas próprias vidas. Então, quando o Senhor Jesus está falando, vocês querem pedir? Deus tem poder para atender. Ele é Pai, Ele sabe dar coisas boas. Só que Ele não quer que você fique preocupado, gastando o maior tempo da sua vida em pedir somente, sem ter a contrapartida. Faça primeiro aquilo que você quer que alguém faça por você. É uma cadeia.
E o detalhe, a pessoa na qual é beneficiada com a sua bondade, a pessoa que é beneficiada com as suas benécias, nem sempre vai ser a própria que vai retribuir a você. É uma cadeia espiritual, Deus ele está vendo suas ações e você não necessariamente aquela pessoa vai ser a própria, isso nós sabemos, né? Vai ser a própria que vai retribuir para você mais à frente, mas Deus em determinado momento vai usar outra pessoa, seja do teu círculo de amizade ou não, para atender o seu momento de necessidade. Essa é uma cadeia fraterna. Faça primeiro. Ah, mas a minha situação, eu não posso fazer nada por ninguém. Quem disse que você não pode fazer nada por ninguém? Como você se limita? Se Deus está mandando você fazer primeiro, é porque alguma coisa pode ser feita pelo próximo através da sua vida, da sua própria vida. Como assim, Tony? Você está desempregado, não está? Um exemplo? Você está sem recursos econômicos? Então não pode fazer nada porque não tem, e você só está na condição de receber, é isso? Nós estamos nos colocando apenas nas condições de receber de Deus e não temos condições de dar nada, nem que seja o alimento espiritual, nem que seja um bom dia no WhatsApp para uma pessoa. Será que você não pode fazer isso? Um bom dia pelo Message, pelas redes sociais, chamar alguém, se colocar à disposição de alguém, dar uma palavra de conforto para alguém que perdeu o ente querido. Será que você não pode fazer isso? Ter um pouco mais de empatia com aquele que está passando necessidade, com aquele que está com problemas espirituais sérios. Será que você não tem empatia? Ou você é daqueles que dizem, essa pessoa está passando por isso porque ela fez por merecer, ela está colhendo o que plantou, sem nenhum pingo de sensibilidade, de empatia, por quem está passando realmente uma fase difícil na sua vida? Será que nós somos daqueles que menosprezamos a depressão? Tiramos sarro com a depressão? Isso é frescura, isso é falta do que fazer. Esse dia eu estava ouvindo uma pessoa dizendo, quem tem depressão é porque não tem nada para fazer. Porque se trabalhasse 24 horas por dia, como tem crentes tão insensíveis com os problemas alheios? Ou tem aqueles que esperam sempre da outra pessoa. Não, eu quero uma igreja que seja assim, assado, né? O crente tem que ser dessa forma. Espera nas outras pessoas aquilo que ele deveria, né? Que ele gostaria de ser. Às vezes não tem condição de ser. E se espelha ou espera ver na igreja, no pastor, no bispo, aquilo que ele gostaria de ser e não é. E quando isso não acontece, fica esperando uma perfeição do outro. O outro tem que ser santo ao extremo, o outro tem que ser bom ao extremo, o outro tem que ser crente de verdade, porque é esses crentes que eu estou procurando e nunca encontro, por isso eu também não sou. Ora, faça-me um favor. Cadê o seu ponto de partida? Cadê você fazendo a sua parte para ser melhor, para ser esse tipo de crente que você espera ver nos outros? Você espera uma igreja mais santa? Você gostaria de estar inserido num movimento onde há mais santidade, mais espiritualidade? Cadê você? Dando seu pontapé inicial para ser essa pessoa. Ah, você acha legal que o pastor seja de oração, que a igreja seja de oração, que a igreja é perfeita, é assim, é assado, tem que ser assim, tem que ser assado, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, tá, tudo bem. Mas tudo que você quer que os homens sejam ou façam, faça você primeiro. Porque é muito fácil a gente esperar que o outro seja santo, que o outro seja bonzinho, que o outro faça alguma coisa, quando na verdade estamos esperando alguém dar um pontapé inicial para quem sabe a gente se sinta motivado a ser luz, a ser de fato o brilho. E aí quando isso acontece, muitas pessoas não conseguem nem acompanhar, não ser nem sombra daquilo que gostaria de ver nas outras pessoas. E o Senhor Jesus está falando, vocês estão preocupados em pedir, vocês estão preocupados com pão, vocês estão pedindo isso, pedindo aquilo, mas que tal
antes de receber e de ter esses pedidos atendidos, fazer a sua parte? Que tal, antes de olhar para Deus e começar a enumerar uma lista de prioridades, de pedidos, de necessidades, começar a olhar à sua volta, porque a adoração a Deus, ela não é na vertical, é na horizontal. É olhando para os lados que você adora a Deus, não é olhando para cima. Se é que você me entende o que eu quero dizer. Não é olhando, esperando, como aqueles passarinhos com a boquinha aberta, o papai vir colocar aqui um pãozinho na boca. E aí fica aquela oração, como diz os provérbios, oração de sanguessuga, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E aí tem alguém na sua família precisando apenas de uma palavra, de uma oração, de uma palavra de conforto. Não é para você relativizar a depressão, os problemas alheios. Ah, mas ele está colhendo isso porque ele plantou, ela está colhendo isso porque ela plantou. Aqui se faz, aqui se paga. Crentes com sangue nos olhos estão longe de alcançar a graça e a misericórdia de Deus. E lembrando que o Senhor Jesus também diz na sua palavra, com a medida que vocês medirem os outros, também vocês serão medidos. Com a mesma medida. Da mesma forma, se você tem sangue nos olhos para medir as pessoas, para ser intolerante com o erro alheio, se prepare, porque assim será feito com você também. Ah, mas pastor, mas Tony, a vida é assim mesmo. A vida é dessa forma mesmo. Não, a vida pode ser assim. No dia a dia das pessoas que não conhecem a Deus, pode ser assim. Mas a igreja, os salvos, jamais pode se comportar desta maneira. Essa é que é a grande realidade. A gente não pode se preocupar ou se espelhar no próximo comportamento. E as pessoas falam, mas eu fiz isso, fiz aquilo outro, mas quem não faz? Aí usam o quê? A própria palavra de Cristo para justificar os seus erros. Ah, mas aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E essa frase de Cristo, ela não é uma assinatura de um cheque em branco para você fazer o que você quiser, não. Essa palavra que ele disse para aquela mulher, lembrando que ele disse quem não tem pecado que atira a primeira pedra, mas continua a história, que é muito importante, porque ele disse para ela, olha, onde estão seus acusadores? Eu também não te condeno, mas vai e não peques mais. Muitas vezes ele falava isso para as pessoas que tinham seus pecados por ele perdoados. Vá, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Então esse quem não tem pecado que atira a primeira pedra, virando jargão para quem gosta de viver uma vida meio barro, meio tijolo, uma vida espiritual irresponsável. Ah, mas quantos são os membros, pastores, tem até bispos, obreiros, apóstolos que fazem, acontece, esse mundo está todo perdido, isso é questão de igreja, já deu o que tinha de dar, e olha, por isso que eu não sou da igreja. É por isso que eu não busco a Deus, porque, olha, a situação está meio complicada, o último que sair apague a luz. Ei, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, façais vós primeiro. Mateus 7,12, faça primeiro. E aí ele diz, entrai pela porta estreita, o verso seguinte, o 13, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. É por isso que muitos estão entrando pela porta larga. Essa questão de você observar as ações e julgar, fazer um censo e generalizar tudo, botar tudo no mesmo pacote, faz com que você acaba estando entre os que optam por entrar pela porta larga. São muitos, diz o Senhor Jesus, que vão entrar pela porta larga. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. Porque são poucos que olham para esses ensinamentos preciosos do Cristo e se esforçam ao máximo para colocá-los em prática. Porque esperar de Deus os benefícios, como que Deus vai alcançar aquele que está à sua volta? De que maneira que Deus vai alcançar aquele que está ao seu lado, necessitado, seja de uma cesta básica, seja de uma ajuda econômica? Ah, mas não posso, eu não aguento nem mesmo comigo, eu estou cheio de dívidas, cheio de problemas, cheio de contas, eu não tenho condições de ajudar essa pessoa necessitada. Mas você não tem condições de orar?
Você não tem condições de dar uma palavra de fé, de colocar as suas mãos santas sobre uma pessoa, interceder por ela, se preocupar, ter empatia. Isso é muito importante. Isso é importantíssimo. Fazer esse ide do Senhor Jesus, olhar para as pessoas que estão à nossa volta, se preocupar com elas, fazer primeiro, faça primeiro. E aí, meu amigo, fazer primeiro significa, né, o próprio termo, a própria nomenclatura já diz, né? Dar o primeiro passo em ajudar alguém, a não esperar que alguém faça por você aquilo que você gostaria, a não esperar dos outros apenas. Não, esse cara tem que ser o exemplo, essa pessoa tem que ser o exemplo, essa irmã tem que ser o exemplo. Tem que ser, evidentemente. Só que, mas ele não fez nada por mim, esperava dele ouvir uma palavra e ele deu a mínima, esperava dele ouvir uma atenção e ele deu a mínima, então ele não merece credibilidade, não merece apoio, não merece confiança, não merece respeito, não merece nada. Não é por aí. Faça primeiro. O Senhor Jesus falou pra gente, faça vocês primeiro. E isso é abrangente, isso é em todos os sentidos. Faça primeiro. Deus tem coisas boas para dar para você, mas faça primeiro. Mateus 6:33, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas materiais serão acrescentadas a vocês. Só que nós estamos hoje numa corrente ao contrário, buscando primeiro o que seria acrescentado depois. E com isso deixando o reino de lado, buscando apenas pelas nossas prioridades. E como que se faz o reino? Olhando para aqueles que estão à sua volta. O necessitado, o reino de Deus é olhar para o necessitado, estender as mãos, ainda que você não possa fazer muita coisa. Mas o pouco que a gente pode fazer, isso para Deus gera um resultado extraordinário. Por isso Paulo diz, né? Bem-aventurado é dar que receber. E esse dar não é apenas na questão econômica, ele fala nesse contexto, mas é dar com abundância. Tudo que você puder para fazer o dia a dia de uma pessoa melhor, e assim a gente conseguir manter esta cadeia espiritual importante, essa corrente de fé de verdade importante no reino de Deus. Tony de Souza, a voz do povo nas ondas do rádio.